Oi, gente, desculpa pelos roncos da minha avó. Vamos fazer, olha. Vamos ver todas as ações de Cebolinha. Todas as capas de revista. Me conta, o que vão fazer agora? Vão a Cards mais? Então, bora começar. Vou colocar no rápido, no 2x, porque esse negócio demora 16 minutos.
gostaram, gente. Vamos dar parte 2 amanhã. E eu acho que aqui não tem. Cadê? Cadê? Eu faço uma parte 2 com essa bosta aqui. Tchau.